Você já se sentiu esgotado, sem forças para continuar? Como se cada dia fosse uma batalha difícil de vencer. Talvez seja uma perda dolorosa, um problema financeiro ou até mesmo a incerteza do futuro. Todos nós enfrentamos momentos assim. Mas onde encontrar força quando a nossa se esgota? A Bíblia nos mostra que há uma fonte inesgotável de força disponível para nós, o próprio Deus. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras para entender como a fé pode nos sustentar nas fases mais difíceis da vida. Você vai descobrir verdades poderosas que transformaram a vida de homens e mulheres na Bíblia e que podem transformar a sua também. E eu quero saber, em que momento da sua vida você mais sentiu a força de Deus agindo? Comente aqui, pois seu testemunho pode fortalecer outras pessoas. Há momentos na vida em que nossa própria força não é suficiente. Você já se sentiu assim? Como se estivesse lutando uma batalha que não dá para vencer. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos fracos. O apóstolo Paulo experimentou isso de maneira intensa. Ele enfrentou perseguições, prisões, privações e até enfermidades. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre um espinho na carne, algo que o afligia profundamente. 3 vezes ele orou pedindo a Deus que o livrasse, mas a resposta que recebeu foi diferente do que esperava. E ele relata isso na carta no capítulo 12, versículo 9 a 10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu que a verdadeira força não estava nele mesmo, mas em Deus. Sua fraqueza não era um sinal de derrota, mas uma oportunidade para que o poder de Deus se manifestasse. Isso pode parecer contraditório, mas é uma verdade profunda. Quando reconhecemos nossa limitação e nos rendemos ao Senhor, encontramos uma força que vai além das nossas capacidades humanas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram momentos de extrema fraqueza, mas foram fortalecidas pelo Senhor. Vamos olhar para 3 histórias que nos ensinam essa verdade. O exemplo de Elias, do cansaço à restauração. O profeta Elias viveu um dos momentos mais impressionantes da história bíblica. Ele enfrentou sozinho os profetas de Baal no Monte Carmelo e viu Deus responder com fogo do céu, provando que o Senhor é o verdadeiro Deus. No entanto, logo depois dessa grande vitória espiritual, Elias entrou em uma crise profunda. A rainha Jezabel ameaçou matá-lo, e tomado pelo medo e pela exaustão, Elias fugiu para o deserto. Lá, abatido e sem forças, pediu a Deus que tirasse sua vida. Elias, um homem de fé, estava agora tomado pelo desânimo e pela sensação de fracasso. Mas Deus não o abandonou. Em vez de repreendê-lo por sua fraqueza, o Senhor providenciou alimento e descanso para Elias. Um anjo apareceu e lhe disse: "Levanta-te e come, porque muito longo te será o caminho." Deus sabia que Elias precisava de forças não apenas espirituais, mas também físicas. Somente depois de descansar e se alimentar, Elias teve forças para continuar sua jornada e ouvir a voz de Deus no Monte Horebe. Essa história nos ensina que Deus nos conhece profundamente. Ele sabe quando estamos esgotados e cuida de nós de maneira completa. Às vezes, o que precisamos não é apenas uma resposta sobrenatural, mas também descanso, alimento e renovação. Deus não exige que sejamos fortes o tempo todo, mas nos convida a confiar nele para nos restaurar. O exemplo de Davi. Encontrando força em Deus nos momentos mais difíceis, Davi enfrentou muitas batalhas ao longo da vida. Antes mesmo de se tornar rei,
Ele passou anos fugindo da perseguição de Saul, vivendo como um fugitivo. Mas um dos momentos mais difíceis de sua jornada foi quando ele e seus homens voltaram para casa e encontraram a cidade de Ziclag, destruída, e suas famílias levadas como prisioneiras. A dor e o desespero foram tão grandes que os soldados de Davi, que antes eram seus aliados, cogitaram apedrejá-lo. No entanto, em vez de se entregar ao desespero, Davi tomou uma decisão fundamental. Davi fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Ele buscou a Deus em oração e recebeu direção. Deus lhe garantiu que, se fosse atrás dos invasores, conseguiria recuperar tudo o que havia sido tomado. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa história nos ensina que, nos momentos de maior crise, nossa reação faz toda a diferença. Davi poderia ter se rendido ao desânimo ou cedido à pressão das circunstâncias, mas escolheu buscar força em Deus. Da mesma forma, quando enfrentamos dificuldades, podemos encontrar refúgio e direção na presença do Senhor e confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. O exemplo de Jesus, a maior prova de força em meio à dor. Se existe alguém que experimentou fraqueza e sofrimento em sua forma mais intensa, foi Jesus. No Getsêmani, na noite anterior à crucificação, ele enfrentou uma angústia terrível. A Bíblia nos diz que Jesus ficou profundamente triste e aflito, chegando a suar gotas de sangue, um fenômeno raro que acontece em momentos de extrema tensão. Diante da dor que estava por vir, ele fez uma oração sincera, que é exemplo para nós. Em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia o que enfrentaria: traição, abandono, humilhação e uma morte cruel. Mas ele não fugiu. Em vez disso, se submeteu à vontade do Pai e encontrou força para cumprir sua missão. O exemplo de Jesus nos ensina que a força não significa ausência de dor ou fraqueza. Pelo contrário, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar no Pai e encontrar forças para seguir adiante. O que essas histórias nos ensinam? Elias nos mostra que Deus nos restaura quando estamos esgotados. Davi nos ensina que podemos encontrar força no Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. Jesus nos dá o maior exemplo de que a verdadeira força vem da confiança e entrega total na vontade do Pai. Se esses grandes homens de Deus passaram por momentos de fraqueza, isso nos lembra que não precisamos ter medo quando nos sentimos assim. O importante é para onde olhamos nesses momentos. Quando colocamos nossa confiança no Senhor, Ele nos fortalece e nos sustenta. Você já experimentou um momento em que Deus fortaleceu você quando achava que não conseguiria seguir em frente? Deixe seu comentário. Seu testemunho pode edificar outras pessoas. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil cair na tentação de buscar forças em fontes temporárias ou até mesmo em nossa própria capacidade. O problema é que essas fontes são limitadas e cedo ou tarde se esgotam. A sociedade nos ensina a confiar no esforço pessoal, na resiliência humana e em soluções momentâneas. Mas a verdade é que sem Deus, nossa força sempre terá um fim. No entanto, a Bíblia nos ensina algo completamente diferente. A verdadeira força vem do Senhor, e ela é fonte inesgotável. Diferente da energia que se desgasta ou da esperança que se esvai com as circunstâncias, a força que vem de Deus é renovadora, transformadora e não conhece limites. Em Isaías capítulo 40, nos traz essa promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Este versículo revela um princípio fundamental. A nossa capacidade de seguir em frente sem desfalecer está diretamente ligada à nossa confiança em Deus. Mas o que significa esperar no Senhor? No mundo moderno, a palavra esperar
costuma estar associada à passividade, como se fosse apenas um aguardar sem ação. Mas, biblicamente, esperar no Senhor é um posicionamento ativo de confiança. Significa colocar nossa fé no caráter e na fidelidade de Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos. É uma espera que envolve oração, entrega e dependência absoluta. Afinal, onde encontramos a nossa verdadeira força? Jesus nos deu o exemplo perfeito de como a oração é essencial para nos fortalecermos. No Getsemane, prestes a enfrentar a cruz, ele orou com intensidade. Lucas capítulo 22, versículo 44, descreve que seu suor tornou-se como gotas de sangue, um sinal de angústia extrema. Mesmo assim, sua oração não foi um simples pedido de livramento, mas uma expressão de rendição. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse momento nos ensina algo profundo. A oração não é apenas para buscar forças, mas para alinhar nosso coração à vontade de Deus. Muitas vezes, queremos que Deus mude nossas circunstâncias, mas Ele quer primeiro mudar nosso interior. Quando nos deparamos com pressão, medo e incerteza, é na oração que encontramos refúgio. A oração sincera não precisa ser longa ou repleta de palavras sofisticadas. Basta abrirmos o coração diante de Deus. Jesus também nos ensina que, em tempos de fraqueza, devemos nos fortalecer na palavra de Deus. No deserto, quando foi tentado pelo diabo, ele não usou argumentos humanos, mas respondeu com a Escritura: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se o próprio Jesus usou a palavra como sua defesa e sustento espiritual, quanto mais nós precisamos dela. A Bíblia é mais do que um livro histórico ou de sabedoria, é uma fonte inesgotável de força. Quando nos alimentamos dela diariamente, encontramos direção, esperança e a renovação que precisamos para continuar. Os Salmos, por exemplo, estão repletos de clamores honestos de quem enfrentava dificuldades, mas sempre voltava-se para Deus como fonte de refúgio. Podemos ver nos Salmos capítulo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim como nosso corpo enfraquece quando não nos alimentamos corretamente, nossa alma também se torna vulnerável quando nos afastamos das Escrituras. A força que vem da comunhão. Outro ponto essencial é que Deus nos criou para vivermos em comunidade. Durante os momentos de fraqueza, a ajuda dos irmãos na fé é crucial para nossa restauração. A Bíblia nos ensina, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O isolamento nos torna vulneráveis. Quando nos afastamos da comunhão, perdemos o apoio que Deus projetou para nós. Até mesmo Jesus, na sua hora de maior agonia, pediu que seus discípulos orassem com ele no Getsemane. Se até o Filho de Deus buscou apoio, quanto mais nós precisamos da família da fé para nos fortalecer. A verdadeira força vem de Deus. Quando aprendemos a depender dele em oração, a nos alimentar da palavra e a caminhar em comunhão, encontramos sustento para enfrentar qualquer desafio. Talvez você esteja passando por um momento de cansaço emocional, financeiro ou espiritual. Talvez sinta que suas forças estão no limite. Mas lembre-se, Deus é a sua fortaleza e Ele nunca se cansa de sustentar aqueles que confiam nele. Agora que compreendemos que a verdadeira força vem de Deus e vimos exemplos bíblicos que confirmam essa verdade, precisamos refletir sobre algo essencial. Como aplicar isso no nosso dia a dia? Como podemos fortalecer nossa fé e aprender a depender do Senhor em todas as fases da vida? A fé não cresce automaticamente. Assim como um músculo precisa ser exercitado para se fortalecer, nossa vida espiritual precisa ser cultivada diariamente. Quando nos dedicamos a esse crescimento,
Encontramos em Deus a força necessária para seguir em frente, independentemente dos desafios que enfrentamos. Por isso, precisamos adotar princípios que nos ajudam a viver essa força na prática. A seguir, 3 passos fundamentais para construirmos essa base sólida em Deus. Meditar na Palavra de Deus todos os dias. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou ensinamentos antigos. Ela é a palavra viva de Deus e uma fonte inesgotável de força para a nossa vida. Muitas vezes, nos sentimos desanimados porque não estamos nos alimentando da verdade de Deus. Isso significa que nossa força espiritual depende diretamente da nossa conexão com a palavra. Se negligenciamos esse alimento, nos tornamos vulneráveis ao medo, à dúvida e ao desânimo. Mas quando estamos firmados na Escritura, encontramos coragem para enfrentar qualquer situação. Meditar na palavra não significa apenas ler um versículo rapidamente. Significa refletir sobre o que Deus está falando, buscar compreensão e aplicação. Quanto mais tempo passamos na palavra, mais nossa fé se fortalece e mais preparados estamos para enfrentar os desafios da vida. Orar, mesmo quando não sentimos força ou vontade. Quantas vezes deixamos de orar porque estamos desanimados, cansados ou sem palavras? No entanto, quanto menos oramos, mais nos distanciamos da presença de Deus e mais fracos nos tornamos. A oração não precisa ser longa ou repleta de palavras bonitas. Deus conhece nosso coração e deseja que nos aproximemos dele com entrega e sinceridade. No Getsêmani, Jesus mostrou a importância da oração quando enfrentava seu momento mais difícil. Em Lucas capítulo 22, versículo 44, lemos: "E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão." A oração nos fortalece porque nos conecta diretamente com Deus. Quando oramos, reconhecemos que precisamos dele e permitimos que sua paz e direção encham nossa vida. Quando escolhemos orar, mesmo quando não sentimos vontade, estamos exercitando nossa fé e fortalecendo nosso espírito. Ter pessoas que nos aproximam de Deus em momentos de fraqueza, temos a tendência de nos isolar. Mas a solidão pode nos tornar ainda mais vulneráveis ao desânimo e à incredulidade. Deus nos criou para vivermos em comunidade, para que possamos nos fortalecer mutuamente. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10. "Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro." O próprio Jesus cercou-se de discípulos e amigos, mostrando-nos que ninguém deve caminhar sozinho. Em sua última noite antes da crucificação, ele pediu que Pedro, Tiago e João vigiassem com ele. Isso mostra a importância de termos pessoas ao nosso lado, especialmente nos momentos mais difíceis. Quando caminhamos com irmãos na fé, nossa jornada se torna mais leve, pois podemos nos apoiar e ser apoiados. Seja qual for a fase que você está vivendo, Deus deseja ser a sua fortaleza. Talvez você esteja enfrentando desafios emocionais, financeiros ou espirituais. Talvez se sinta sem forças para continuar. Mas a boa notícia é que você não precisa enfrentar nada sozinho. O Senhor está ao seu lado, sustentando você com sua mão poderosa. A grande pergunta que devemos fazer é: estamos realmente descansando em Deus ou tentando carregar nossos fardos sozinhos? Se você deseja experimentar a força que vem do Senhor, tome hoje uma decisão. Escolha confiar em Deus acima das circunstâncias. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus é a sua força em todas as fases da vida. Compartilhe nos comentários como Deus já fortaleceu você em tempos difíceis. Seu testemunho pode encorajar outras pessoas. Vamos orar juntos? Senhor, Tu és a nossa força em tempos de fraqueza. Sabemos que não precisamos carregar nossos fardos sozinhos, pois o Senhor nos convida a lançar sobre Ti todas as nossas preocupações. Ajuda-nos a confiar em Ti de todo o coração,
mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Fortalece aqueles que estão cansados e sem esperança. Renova a fé daqueles que se sentem fracos. Ensina-nos a buscar tua presença diariamente, a meditar na tua palavra e a encontrar na oração a força que precisamos. Que possamos sempre lembrar que nossa força não vem de nós mesmos, mas de ti, que és fiel e nunca nos abandona. Entregamos nossas vidas, desafios e preocupações em tuas mãos, certos de que o Senhor nos sustenta e nos guia. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor seja a sua força hoje e sempre.